Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula. Essa semana a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer um resumo de tudo aquilo que a gente viu no nosso primeiro bimestre, né? Fazendo aí um aparato de cada detalhezinho, desde os momentos em sala de aula até nossa última videoaula. E aí, o que é que tem de diferente? A nossa atividade dessa semana, ela não vai ser do livro. Ela vai ser lá no formulário Google que eu vou disponibilizar para vocês no grupo da turma no WhatsApp, tá bom? Então, se liguem na explicação. Qualquer coisa, dúvida, se vocês acharem que é necessário, voltem nos antigos vídeos, mandem dúvidas no privado, só não deixem de fazer. A atividade dessa semana, ela tem data programada para fechar, tá bom? Então, vamos aí dar uma estudadinha e prestar atenção, tá certo? Então, como o nosso primeiro conteúdo, a gente teve os lugares e suas paisagens. E o que isso retratou, né, na nossa história aí do nosso conteúdo? A importância dos lugares, né? Os sentidos de tudo aquilo que está ao nosso alcance, da denominação do que é paisagem, né? Seja uma imagem, uma paisagem feia ou bonita, ela não deixa de ser uma paisagem. Os lugares que a gente tem uma aproximação maior também fazem parte dessas paisagens, de um marco de nossas vidas, né? A gente acaba se apegando a certos lugares porque eles trazem sentimentos bons, alegrias, são lugares de marco, de encontro dos nossos amigos, onde a gente se encontra para conversar, para brincar, não é verdade? Então, com isso, com esse gostar que a gente tem, a gente começa a fazer um caminhozinho longo, tá bom? Então, veja só. Primeiro, a gente faz uma analogia da diferença dos lugares. A gente sabe que não existe nenhum lugar igual a outro no mundo. Podem ter características semelhantes, como, por exemplo, alguns tipos de plantas podem ser bem parecidos, as formas de relevo também podem ser parecidas, mas nunca um lugar vai ser igual a outro, tá bom? Outra coisa é os lugares que conhecemos. A gente costuma passear por vários lugares durante a nossa vida. Seja o percurso que a gente faz de casa para a escola, que pode ser todo dia o mesmo caminho, ou a gente pode variar, né? Temos também o caminho para a casa da nossa avó, que a gente adora ir para a casa da nossa avó, né? Para a casa de um amigo. E tudo isso faz com que a gente aprenda cada vez mais novas rotas de caminho. A gente a chegar em lugares diferentes através da nossa prática diária de se locomover da nossa casa até outro lugar. E aí o que é que acontece? Quando a gente faz esses vários percursos, a gente acaba expandindo o grau de conhecimento que a gente tem sobre esse espaço geográfico que a gente mora, né? Então vejam só, por exemplo, eu moro na Várzea, né? E aí quando eu saio de casa para o serviço, né, lá para a escola, eu conheço outras ruas. Eu passo por ruas, eu posso todo dia, se eu quiser, ir por uma rua diferente, né? Eu tenho vários caminhos a serem traçados. E cada caminho novo que eu percorro, eu somo a minha grade de conhecimento sobre a nossa cidade, tá bom? A mesma coisa é quando a gente sai da nossa casa aí lá na cidade, né? Na rua, e vai para um sítio. Mesmo que seja a primeira vez, a gente vai prestando atenção em algumas coisas que tem pelo caminho, como algum tipo de animal, algum tipo de planta, que são características que se diferem da rua para a zona rural. E aí vem a questão também da nossa identificação com o lugar. O que é que faz a gente se identificar com o lugar? São os motivos que levam a gente até ele. Então, é como eu estava falando antes. Pode ser a casa da nossa avó, que a gente gosta de estar, um lugar específico, tipo a praça, que a gente se encontra com os amigos para brincar. Tudo isso torna esse lugar um mimo, né? Um gosto particular nosso. Então, por exemplo, se eu saio aos domingos com minha família para a gente ir lanchar na praça, a praça vai se tornar um lugar especial para mim, porque é lá onde eu me reúno com minha família. É um lugar que eu vivo momentos felizes junto com as pessoas que eu amo. Isso faz a gente identificar um lugar bem carinhosamente. Os lugares e os diferentes modos de vida. Então, o que é que acontece?
Eu, né, durante esse período, eu tô aqui na zona rural. Mas eu sei que a zona rural é diferente da zona urbana, não é? A gente no sítio, a gente não percebe um clima diferente, a quantidade de movimentação é diferente, a quantidade de espaçamento entre uma casa e outra é diferente. A mesma coisa acontece na zona urbana, né? Alguns bairros são diferentes de outros, nenhum é igual ao outro. E isso nos leva a ter modos de vida diferentes. Então, veja, na rua, por exemplo, eu costumo sair de calça jeans. É a roupa que eu mais uso quando eu tô na rua, que saio de casa para ir no centro ou qualquer outro lugar. Eu uso muito calça jeans. Já aqui no sítio, eu gosto de shorts. Porque acaba que me dando mais energia, eu acabo me movimentando mais, né? E eu gosto de sentir, de entrar no mato, ter aquela sensação do toque do mato. Mesmo depois de uma coceirinha por causa do pelo, mas eu gosto. Eu gosto de andar descalço aqui, eu gosto do contato do meu pé com a terra. E isso é uma coisa que eu não faço na rua, né? A não ser dentro da minha própria casa. Mas se eu sair para um muro, eu já tenho que calçar uma sandália. Então, para mim, né, no meu modo de vida, a convivência da zona rural com a urbana já me traz modificações no meu dia a dia. O jeito que eu me comporto num lugar é diferente do jeito que eu me comporto a outro. E isso é em decorrência das situações, né, do sistema organizacional, né, de como é a cidade, como é a questão da limpeza, como é a questão do frio ou do calor. Tudo isso acaba aqui alternando o nosso modo de vida nos lugares que a gente frequenta, tá certo? Tem também um tópico que se chama os lugares se relacionam. E isso que quer dizer? Quando a gente fala isso, gente, vejam só, eu tô aqui na zona rural, né? E meu pai vai toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira para a cidade, porque ele comercializa, né, os produtos aqui da zona rural na cidade. E aí ele vai fazer as entregas. E aí o que isso quer dizer? Os produtos que ele leva daqui da zona rural servem para vocês aí, né, da cidade, da rua, consumirem, que é queijo e leite. Quando vocês fazem isso, vocês estão se conectando ao espaço que eu estou vivendo agora. Como assim, professora? Vamos lá. Do mesmo jeito que o meu pai leva o leite e o queijo para vender aí, e as pessoas que compram estreitam a relação da cidade com o sítio através desse produto, eu também estreito meu relacionamento com a cidade quando eu peço, por exemplo, para ele comprar fraldas para o meu bebê. A gente não constrói fraldas aqui no sítio, a gente tem que comprar. Então, quando a gente compra essa fralda na cidade e consome ela aqui no sítio, né, faz uso dela aqui no sítio, a gente também está estreitando um lugar. Então, veja o que acontece. Não necessariamente a gente precisa ir e voltar de um lugar para outro para estreitar essas relações. Não. A gente pode estreitar através de objetos, como o alimentício, como o de consumo. A gente pode estreitar as nossas relações através da nossa videoaula. Eu estou aqui na zona rural enquanto vocês estão na rua. Mas, ao mesmo tempo, a gente está conectando-se, né? A gente está estreitando os nossos vínculos através aí da internet, né? Então, tudo isso acaba que fazendo com que a gente se conecte um ao outro, seja através de um sistema de internet ou seja através de produtos comercializados que saem da zona rural para a cidade ou que saem da cidade para a zona rural, tá bom? E aí tem outro tópico bem interessante sobre essa questão de relações. As pessoas, mesmo que elas não se conheçam, elas se relacionam também, sem saber. Sabe por quê? Vocês vão recordar que em uma das nossas aulas, quando a gente estava explicando esse conteúdo, eu usei vocês dentro da própria sala para explicar quem é que planta a madeira, quem corta a madeira, quem lixa, né, corta, deixa a madeira toda prontinha para ser trabalhada, quem constrói o lápis, quem vende o lápis e quem compra o lápis. Então, tudo isso é uma rede que se conecta.
Do mesmo jeito, hoje eu vou usar um exemplo para vocês. Nós fazemos atividades semanalmente através das nossas videoconferências. A gente explica o conteúdo e a gente passa uma atividade. Quando a atividade não é do livro e é impressa, a gente envia para Felipe, Felipe vai imprimir e entregar ao responsável de vocês que for pegar na escola, para poder vocês pegarem. E aí veja só o passo a passo que acontece. Eu produzo e envio para Felipe. Felipe imprime, entrega ao pai de vocês, por exemplo. O pai de vocês pega na escola e entrega a vocês. A mesma atividade passou por 4 pessoas diferentes, não é? Eu, Felipe, o responsável e vocês. Então, existe uma conexão aí de pessoas. Os pais de vocês podem não me conhecer, mas a partir do momento que eles pegam a atividade que eu mando para vocês, a gente vai estar estreitando um laço, porque ele tem em mãos uma coisa que é minha. O que foi até então, né? Que vai para vocês. E isso faz com que os lugares se conectem ao mesmo tempo que a gente esteja trabalhando. Eu realizo a minha atividade e até chegar na mão de vocês é exercida várias etapas, né? Então, para o meu trabalho ser conclusivo, ainda tem mais um quinto elemento. É o retorno, que vocês me enviam a foto. Então, eu faço uso da internet para mandar para Felipe. Felipe faz uso da tecnologia para imprimir. Quando impresso, ele faz o uso de remetentes, que é a pessoa que entrega a vocês. Aí, depois que chegar a vocês, vocês respondem e me reenviam por foto, usando a internet. Então, veja quantos caminhos a mesma atividade percorreu e em quantas mãos diferentes ela passou. Isso se chama relações entre espaço e trabalho. A gente se relaciona tanto em questões de espaço, como também ao mesmo tempo que a gente trabalha. E aí esse trabalho, ele não necessariamente está ligado ao trabalho que faz uso de dinheiro. Ele está relacionado a qualquer ação que a gente exerça. Seja eu aqui respondendo um questionário, seja eu corrigindo uma prova, isso é um trabalho, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Caso não, podem me mandar as dúvidas, tá certo? Temos outro tópico que é chamado de os elementos da paisagem. E aí, veja só. O que significa isso? Quando a gente olha para uma paisagem, a gente percebe diferentes elementos que compõem essa paisagem. Eu estou me olhando. Quando eu me olho, eu também consigo ver o que está nas minhas costas. E aí, como eu estou num quarto, eu tenho a porta, eu tenho as tomadas do roteador do Wi-Fi, eu tenho a cama, enfim, são vários elementos que eu posso observar só enquanto eu me vejo. E aí, a mesma coisa acontece quando a gente olha qualquer outro tipo de paisagem. A gente pode fixar num mesmo elemento, mas tudo aquilo que está ao redor daquele determinado elemento, ele vai ser perceptível ao meu ver. Basta só eu me interessar em enxergá-lo, né? Então, vejam, se vocês pegarem uma caneta, colocarem na frente de vocês, o ponto principal de observação vai ser a caneta. Mas tudo o que está ao redor, né? Tudo o que a minha vista alcança, eu vou poder perceber. E aí, com essa situação, com esse sentido de percepção que a gente é capaz de mudar as paisagens. E aí, como é que isso é possível? Assim só tá eu, desde o início do vídeo. Quando eu coloco a caneta aqui, eu já estou alterando a paisagem. Então, de um simples ato de colocar um lápis, uma caneta na frente da câmera, eu estou mudando a paisagem. A mesma coisa acontece se eu colocar uma determinada planta no meu quintal, se eu derrubar meu muro, se eu construir uma casa, se eu fazer uma plantação de milho. Tudo isso são alterações que nós, seres humanos, somos capazes de causar ao meio ambiente. E aí, veja só, temos um subtópico chamado a paisagem e o observador. O que isso quer dizer, gente? Toda paisagem, ela é exatamente igual, desde que a gente determine que vai olhar para uma determinada coisa. Deixe-me ver. Vou pegar aqui um livro.
Foi ótimo. Olha só. Se eu pedir para vocês descreverem o que vocês veem nessa paisagem, vocês vão focar num único elemento. Isso aí é uma coisa de vocês, é uma questão pessoal. Então, se eu pegar, a gente tem 4 tipos de paisagem. E eu pegar 4 alunos, 4 de vocês, e pedir para vocês focarem em um elemento de cada paisagem, vocês vão focar em qual? Naquele que chama mais atenção, que são os vulcões. A gente tem um vulcão aqui, uma quebra d'água aqui, que também tem uma erupção vulcânica, aqui e aqui. E os elementos que compõem o entorno desses vulcões, a gente vai perceber? Vai, mas geralmente a gente se direciona a um objeto que seja mais evidente. E aí, se a gente pegar a mesma paisagem e pedir para várias pessoas descreverem ela, as pessoas vão descrever ela de maneiras diferentes. Então, mesmo que eu ache semelhanças, tipo, cite o vulcão de primeira, mas existem elementos ao redor que a gente vai perceber de maneiras diferentes ou em sequências diferentes, tá bom? Isso é a diferença da paisagem e o seu observador. Indo adiante, a gente tem também a cartografia. A gente estudou esse conteúdo e foi o que a gente mais se estendeu até então. O que é que consiste a cartografia? É a gente entender a logística dos mapas, da criação de todos os mapas que existem ao mundo afora, desde o nosso país até outros países. A gente viu que as técnicas abordadas na construção dos mapas, eles foram de diferentes formas ao longo dos séculos. E uma de nossas atividades consistiu em a gente analisar mapas de diferentes séculos. E quando a gente passa a analisar essas imagens, a gente pode ver que vai tendo uma variação na formação dele. De acordo com cada coisa que fosse surgindo, se surgisse uma nova tinta, um novo lápis, uma nova qualidade de papel, tudo isso influenciava na construção desses mapas. Se novas descobertas fossem se formando, né? Se a gente fosse descobrindo novas rotas de caminho para se chegar a um determinado lugar, tudo isso fazia com que existissem mudanças entre esse desenho desses mapas, entre um século e outro. E isso ainda existe, né? Se a gente for analisar mapas do nosso país há 2 anos atrás e atualmente, da mesma localidade, a gente vai perceber que existem as diferenças de paisagem na construção desses mapas, seja por edifícios que foram construídos, sejam por casas que existiam e agora não existem mais. Tudo isso causa uma alteração na configuração desses mapas. E isso se dá à evolução que a gente passa a ter, tanto na nossa vivência de vida, né, aí no meio ambiente, em toda a estrutura que forma as paisagens, como também nos materiais que a gente utiliza para fazer esses mapas, para a construção desses mapas. Uma coisa bem simples para a gente analisar em questão de materiais para a construção desses mapas é que antes, né, era utilizado pelos topógrafos e geógrafos papel, né, e lápis para se desenhar. Séculos mais atrás era desenhado em argilas com palitos, com gravetos, né, aí como lápis para desenhar sobre a argila. E aí vejam, começa da argila, passa para o papel e passa por consistências mais concretas, como o plástico, por exemplo. A gente tem o globo terrestre, que ele é desenhado e colado, né, numa superfície plástica, né, para formar aquele globo, desculpa, né? E hoje em dia as técnicas já são diferentes quando a gente quer construir um mapa. Hoje em dia a gente já faz uso das tecnologias e aí é onde a gente recorda do nosso conteúdo falando sobre fotografias e imagens aéreas, né? Tanto de satélites como outros tipos de captura, né? Que a gente viu aí. Tanto a questão de imagens que eram feitas através de aviões, né? Onde as máquinas fotográficas
eram aclopadas à parte de baixo dos aviões, como também vimos recentemente a utilização dos drones, e mais do que nunca, precisamente, os satélites, que nos abrange aí um jogo maior de imagens. Então, vejam, todas as formas de captura de imagem que são utilizadas para a construção de um mapa, ela tem uma precisão cada vez maior. Do mesmo jeito que as técnicas foram avançando em decorrência do material para se construir um mapa, a gente também tem aí a evolução dessas técnicas para capturar essas imagens e tornar os mapas cada vez mais precisos, tá bom? Outra coisa que a gente viu durante o nosso conteúdo foram as convenções cartográficas. O que são essas convenções cartográficas? São aqueles velhos desenhos que a gente tem presente nos mapas, né? A gente tem símbolos, linhas, das mais variadas formas possíveis, cada um com sua importância e um significado específico, né? E aí, o que é que acontece? É importante ser lembrado, né, aqui na nossa revisão, que essas convenções cartográficas, elas além de estar presentes dentro do desenho, né, da arquitetura do mapa, daquela representação, ela também vem presente na legenda, com a sua descrição. Então, se a gente tem um trem, pode ser que a gente está entrando num duto rodoviário, não. Me faltou a palavra agora, gente. Ferroviário, né, de ferrovia. Se tem um ônibus, provavelmente está se tratando de uma estação rodoviária, né? Então, são as mais variadas formas possíveis de imagens que a gente pode encontrar, mas que para o nosso auxílio a gente tem as legendas. A gente tem também as questões das escalas, né? Das escalas cartográficas. Quando a gente fala de escala cartográfica, é como se a gente imaginasse o zoom de uma câmera de celular, de uma câmera fotográfica. É a gente aproximar ou se distanciar de um determinado objeto usando a rede de satélite, né, para alterar essa escala. Então, quanto menor a escala, mais aproximação de um determinado objeto a gente vai ter. Quanto maior, mais características ao entorno desse objeto a gente vai poder observar, tá certo? Outra coisa que a gente estudou também é como fazer um cálculo de um determinado objeto através da escala cartográfica, né? A gente vai pegar a dimensão em centímetros da largura desse determinado objeto, que pode ser uma casa, um prédio, e multiplicar pela escala. Essa multiplicação vai ter o resultado de um valor aproximado em metros quadrados dessa construção, tá bom? Além do mais, vimos também que a escala ela pode ser representada tanto de forma gráfica como também numérica. E aí vale, né? A gente dá uma recapitulada lá no conteúdo, ver como é que essas imagens elas se diferenciam uma da outra, tá bom? Quando a gente encerra a questão das escalas cartográficas, a gente entra com a orientação espacial, que é como a gente aprende a conviver com a natureza e tornar ela ao nosso favor quando acontece eventualmente da gente se perder, né? É quando a gente começa a ver o sol não só como a luz que clareia os nossos dias, mas também utilizar ela como ferramenta para nos orientar em um determinado lugar. A mesma coisa quando a gente faz o uso do Cruzeiro do Sul, né? Durante o dia a gente tem a luz do sol, durante a noite a gente tem o Cruzeiro do Sul, que nos orienta aí a saber os nortes para onde a gente deve seguir, né? Além desses dois, a gente também pode contar com a bússola, que ela pode ser precisa tanto do dia como à noite, né? Contando aí com o magnésio terrestre para ajudar a nos encontrar no eixo norte e saber nos orientar nas demais aversões que temos aí no nosso espaço geográfico. Além do mais, temos também as coordenadas geográficas. O que essas coordenadas geográficas significam?
As coordenadas geográficas é exatamente a localização exata que a gente pode saber de onde a gente está agora ou de outro lugar qualquer do mundo, usando aí os meridianos, né? Os meridianos e os paralelos. Claro que contando também com a latitude e a longitude. Através desses 4 eixos, focando em dois pontos X, que é a latitude e longitude, a gente consegue obter a localização exata, tanto nossa como de qualquer outro lugar do mundo. Basta a gente saber usar, manusear. E isso foi explicado bem direitinho para vocês. Espero que tenham aprendido, né? Contando com essas variações de lugares que a gente tem no mundo, a gente tem também os fusos horários. E o que significa isso? São as diferenças de horários que são espalhados aí pelo mundo afora. Sabemos que o nosso país, ele tem uma hora diferente de outros lugares, né? Os horários são diferentes. Até no nosso próprio país existem estados que têm horários diferentes quando a gente compara os eixos dos fusos horários, não é isso? Então, sabendo disso, fazendo essa breve revisão, o conselho é que vocês leiam o contexto, né? Novamente, todos os conteúdos que a gente viu, desde lá do uso das paisagens, né? Do nosso capítulo 1, até quando a gente vem no conteúdo de fusos horários. Eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês a paginação para ficar melhor para vocês localizarem. Com o auxílio do livro, com esse vídeo e reassistindo todos os outros que já foram passados, eu tenho certeza que na atividade vocês vão tirar nota 10. E aí vejam só, a atividade dessa semana é um resumo de todo esse conteúdo. Como a gente viu a revisão agora, vai ficar mais fácil para vocês, acredito eu. Então, vocês vão fazer a atividade e vocês precisam me entregar ela até... Vamos fazer a contagem de dias. Sexta-feira é 3, sábado 4, domingo 5, segunda 6. Será que eu acertei? Sexta 3, sábado 4, domingo 5, 6. Até o dia 6 de julho, tá certo? É o nosso prazo final. Então, sem mais delongas, corram lá no grupo do WhatsApp e peguem o link da atividade. Simbora responder. Não atrasem, o formulário tem a data prevista para fechar. Assim que vocês abrirem o formulário, vocês não podem parar. Vocês não podem fechar e reabrir. Vocês abrem, respondem e me enviam. Tá certo? É tudo online. Então, se vocês fecharem, vocês não vão ter como responder novamente. Fiquem atentos a isso. É necessário que vocês criem ou já tenham, né, a sua conta de e-mail com o próprio nome de vocês. Não é números, é nome. Então, se seu nome é Maria Clara, @gmail e criem lá a sua conta. Tá certo? Vocês peçam a ajuda aos pais de vocês, caso não tenha essa conta ainda para criarem ela. Mas o importante é que vocês respondam através dos seus próprios e-mails. Acredito eu que vocês já tenham feito uma atividade semelhante a essa com Tia Paixão. Então, é a mesma forma. Acessem aí o e-mail de vocês, respondam à atividade e me reenviem, tá bom? Um grande cheiro. Qualquer dúvida em relação à atividade e ao conteúdo, é só me procurar. Grande cheiro e tchau, tchau.